Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Meu Deus. Eu conheço, eu não tô... Pera aí, calma, me dá um minuto. É Sonic? É Sonic, Edson! Ohayou! Ohayou! Ohayou, Sonic! Ohayou, Konnichiwa, Sonic! Japão! Nossa, eu joguei muito isso, hein? Então, Edson Júnior, na verdade, essa aqui é a minha segunda opção. Por quê? Porque a primeira opção não era essa. Não? É, óbvio, se é a segunda opção, se você tinha uma primeira opção, né? É meio... Era um pouco mais polêmica, mas eu achei que ia ser muito polêmica. Muito? A primeira opção era essa aqui, ó. Vamos ver. Ah, ele é italiano. É japonês! Ele chama Mario. Tem problema, ele é criado no Japão. E o outro chama Luigi. Mas ele foi criado no Japão. Foi Que criado no Japão. Eu chamo Kavashi e sou brasileiro. É, por isso que tem um monte de japonês Kawachi. que o povo fala... Tem um monte de japonês que o povo chama seu Mario, né? Ô, seu Mario, tudo bom? É verdade! Nós tínhamos um tio chamado Mario, que é japonês. Culpa do Bros, hein? Exatamente. Quem será que é mais velho, o Bros ou o nosso tio? Ah, não complica, vai. É, mas eu gostei do Sonic. O Sonic, sabe por que eu conheço muito Sonic? Volta do Sonic, pô. Eu não gosto Vou voltar no Sonic, então. Cidadão aí, italiano. Isso, olha só que legal. Eu gosto do Sonic porque eu nunca fui muito chegado assim em videogame, né? Certo. E assim, todo mundo da minha turma tinha Super Nintendo. Uhum. Só eu tinha Mega Drive. Então só eu tinha Sonic. Ah, então todo mundo combinava, hoje eu vou lá jogar Sonic. Ah, beleza, vai. Depois eu vou na sua casa jogar Mario. Ah, tá bom. Mario Kart, que era mais legal. Só que todo mundo jogava Mario, né? A maioria jogava Mario e só eu jogava Sonic. Mas então eu sou mais legal. Na verdade, aliás, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto. Isso. Na verdade, eu também Você. não sou do videogame, Não. tá? Pra mim, videogame, gosto, queria aprender a jogar, mas é que eu sempre fui muito ruim em negócio dessas coisas de competição. Esporte, videogame também, Esse negócio de competição. de certa forma, videogame também é um esporte, pode ser considerado um e-sport, né? Esporte eletrônico. Quem sabe não entra na Olimpíada em breve, né? Nas Olimpíadas Eletrônicas, Não, na Olimpíada mesmo. tem na Olimpíada não vai. Porque o skate tinha a Olimpíada Radical, aí ele entrou depois. É verdade, mas acho difícil. Mas se tem Olimpíada de Inverno, Olimpíada de Verão, tem que ter. Aliás, Edson Júnior, nós aqui do Brasil, uma coisa acho que você já deve saber. Curiosidade curiosa. Não, mentira, não é curiosidade curiosa. Essa é uma curiosidade mesmo. Tá bom. Eu acho que você já deve saber, inclusive. Mas muita gente não deve saber que aqui pra gente no Brasil, Olimpíada de Inverno tem peso zero, basicamente, porque ninguém se importa com ela. Né? Porque o Brasil não tem inverno, né? Eu ia falar, não tem neve, mentira. Porque semana passada nevou pá dela, né? Então... Né? Mas as Olimpíadas de Inverno, no Canadá, por exemplo, são tão fortes quanto as Olimpíadas de Verão. Entendeu? Até mais, eu diria, né? Porque o Canadá briga mais lá em cima na de inverno do que na de verão, né? Uhum. Então, é um negócio muito engraçado, porque... Não é engraçado. Claro que é. Não, eu não acho graça isso. Bom, enfim, é curioso, então. Eu gostaria de ver o Brasil um dia ganhando uma medalha no esporte de inverno. Eu vou ganhar uma medalha de esporte de inverno no Brasil um dia ainda, olha só. Vou aprender a fazer... Sei lá. Boneco de neve. Melhor boneco de neve. Construção Exatamente. de boneco de neve. Eu não... Você sabe que a Olimpíada de Inverno faz muito sucesso no Brasil com as competições de patinação artística, né? Que é a única modalidade assim, que o brasileiro gosta de assistir, assim, né? Não, na verdade, sabia não. Né? Brasileiro sim, né? Então, passava muito na Record, né? Que a Record tinha direitos de Olimpíada de Inverno também, né? Quando eles fizeram aquele pacote, que eles fizeram aquela loucura e compraram o direito de Londres exclusivo. É aquele negócio, né? Agora que comprou, vamos usar tudo que dá. Não, mas não usava. Eu queria ver curling, por exemplo, né? Que é muito mais legal, né? Que eu já expliquei no começo, que é aquela bocha, né? Com pedras de granito que deslizam sobre o gelo. As pessoas vão, tipo, com uma vassourinha, abrindo caminho, assim, pra ela ir mais rápido, mais devagar, etc, etc. Enfim, voltando... Onde eu tava mesmo? Ah, tá, Falando no do curling,
Isso. Aí, na Record só passava patinação artística, porque era tipo meio dança dos famosos, assim, sabe? Mas no gelo, né? Já teve, inclusive, né? O Fausto fez um negócio do gelo também, né? Tinha. Ah, é verdade. Aí as pessoas quase morreram, né? Aí ele parou. E o novo Fausto, como é que é o nome do novo Fausto? Luciano Huck. O Luciano Huck fez o Saltimbum, Ah, teve também, que é né? uma competição de saltos artísticos, de Saltos piscina. ornamentais. Nossa, meu povo se arrebentava também, era perigoso pra dedéu isso daí. E tem a grande gafe, né, acho que é Graciane Barbosa. Graciane, tem um momento Falando, histórico, né? Isso. Ai, dizem mesmo que é bom quando entra direito. Dizem que é gostoso quando entra direito, uma coisa assim. Tem uma frase dessa do tipo. Grande momento, viu, Edson Júnior? Sim, porque é uma competição assim pra famosos, né? Agora, não sei onde a Graciane é famosa, mas tudo bem. Ah, não, comparado com nós, por exemplo, ela é famosa. Pra mim. Agora, comparado com Adriane Galisteu, ela não sei. Quem é a Adriane Galisteu, se não a ex-namorada de Ayrton Senna? E só. A ex-apresentadora do SBT. Ela apresentava o programa Charme. A demissão dela, você sabe que ela provocou a demissão dela, né? Você sabe da história. Precisou? Mas você sabe da história, né? Eu não teria nem contratado, mas tudo bem. Sabe do motivo da história, né? Não tenho a Da demissão mínima dela? ideia. O Silvio Santos ficou bravo porque é o seguinte, ela apresentava um programa chamado Charme. Charme. Aí o Silvio Santos é o Silvio Santos. O que ele fazia? Um velho doido. Mudava o programa dela de horário o tempo todo. Isso. Então o programa dela passava de tarde, aí daqui 3 meses ia pra noite, daqui 3 meses voltava pra manhã, ia pra manhã, até que foi pra madrugada. Ótimo. Começou a passar as 2 da manhã. Poxa. E ela ficou brava. O que Vá. aconteceu? Ela foi de pijama apresentar o programa. Eu acho que ela fez mais do que certo. Eu também acho, super concordo. Eu apoio. Me bota pra apresentar um programa às 2 da manhã, eu também vou de pijama. Não quero nem saber. Então, Adriane Galisteu, que não tem nada a ver com Tóquio e não tem nada a ver com Olimpíadas também, né? Lógico que tem a ver. Ela era ex-namorada do Ayrton Senna. Ayrton Senna era um ídolo em Tóquio. É verdade. Ele era mesmo, né? Ayrton Senna, ele ganhou notoriedade, né? Muita notoriedade até fora do país. Porque pra gente, ele é um mega de um ídolo, claro, mas... Ganhou notoriedade até fora do país. Os maiores pilotos da história da Fórmula 1. Não é da minha época! Eu nasci em 94. Um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Eu nasci em 94. Eu não peguei a época do Ayrton Senna. O anúncio da morte do Ayrton Senna foi... A TV japonesa chorou mais do que o Galvão Bueno. Nossa. Na verdade, o Galvão não chorou. A TV japonesa chorava. Os repórteres lá em prantos, em desespero, um pânico total. Nossa, não No sabia anúncio disso da não. morte. Tem vídeo no YouTube. Eu vou assistir depois. Pera, vou parar aqui de gravar pra assistir, pera. Não faça isso. Não? Ah, então tá. Enfim. Quer pizza? Mas é o seguinte, eu tô comendo arroz. Ah, tá bom. Moti. Moti com frango. Chicken. Não, como é que chama? Não é? Gohan! Moti é feijão. Moti é o doce. Ah, é verdade. Moti é o E doce. feijão é Manju. Manju. O doce. É doce também. O doce. tá. Manju. Não, eu que é salgado Esse daí mesmo. então é Gohan. Arroz é Gohan. E o moti é o arroz com feijão. Doce. É o doce de arroz com feijão. Isso. Então eu tô comendo moti salgado. Não, você tá comendo Gohan. Porque eu tô comendo arroz com feijão. Tá, é Gohan com feijão. Pronto. Ou moti salgado. Enfim, Edson Júnior. Hoje tivemos a abertura do Sonic. Amanhã é o grande dia, Edson Júnior. Ah, meu Deus. O dia de dar tchau. Não, Teletubbies. Amanhã vai ser o Teletubbies? O que será que vem amanhã? Não sei. Tem que encerrar. Com Godzilla. Vamos ver. Amanhã saberemos. Mas isso não é um encerramento de programa. Parecia, né, um encerramento, né? Parece, vamos dar tchau que amanhã a gente vai descobrir. Não, estamos começando e hoje nós vamos... Pra variar, a gente já ficou falando 30 minutos de groselha, né? Que não tem nada a ver com o tema do programa. Não, porque vai ter que cortar toda aquela parte lá do carinha lá, que não pode entrar no ar, que senão ele processa nós. Que os ouvintes agora vão ficar... Os ouvintes não têm a menor ideia do que nós está falando, porque nós cortamos tudo na edição pra não levar processo. Editor. Exatamente. Mas A parte do Silvio Santos vai pro ar? A parte do Silvio Santos vai pro ar? Então, você viu a volta do Silvio Santos? A boca dele, como tá esquisita? Não vi, cara. Eu não Olha, tenho TV. tem... então, estão levantando suspeitas que estão fazendo aquele negócio lá de, sabe, aquele Instagrammer, twitteiro lá, o Bruno lá, não sei o que lá das contas, faz com o presidente lá.
Tô falando que é o Silvio Santos, tá? Não é ele não, que tá no ar lá, hein? Então o homem morreu e estão colocando o corpo dele lá pra falar eletronicamente. Não, mas eu acho que isso Não, mentira, já... ele voltou, eu vi. Não, eu tenho certeza que o Silvio Santos foi substituído. Olha o Silvio Santos da Casa dos Artistas. Eu pego... Tá Tipo passando... Paul McCartney? Tá passando as reprises do Silvio Santos. Tava passando até então, né? Ah, tava? Não tem... Eu não sei, eu não sei se porque o Silvio Santos ficou mais de um ano fora do ar. O que aconteceu? Ficaram passando Morreu. reprises do programa Silvio tá. Santos. Né? Porque ia pôr o quê no ar? Não ia ter programa, não gravar, vocês não tem um ano de programa inédito, né? Então ficaram passando reprises. Passou reprise de Topa Tudo por Dinheiro, passou reprise do Show do Milhão, passou reprise do Nada Além da Verdade, passou reprise de um monte de coisa. Todos os programas que o Silvio Nada Santos além fez. da verdade? Acho que talvez deva ter passado reprise do Topa Não Topa também, não sei. Passou. Existiu um programa que chamava Nada Além da Verdade. Você não conhece esse programa, Edson Júnior? Ah, eu não sigo muito SBT. Esse programa era um dos é muito melhores programas do mundo. Ele chamava artistas, colocava os artistas num polígono. Polígono? É. Num negócio assim, de formato de 6 lados? Não é polígono? Polígrafo. Colocavam os artistas no polígrafo. O que é um polígrafo? É um detector de mentiras. Ah, achei que fosse um hexágono. Não. E faziam perguntas pra esses Tô fazendo artistas. barulho porque eu tô jantando, tá? É isso aí. E você que tá ouvindo a gente também pode jantar, almoçar com a Jante, gente. almoce, tome café da manhã. Vá pro trabalho, Assalte trabalhe. a geladeira no meio da madrugada. Invente fraude de eleição. Faça o que você quiser ouvindo a gente. Isso! Não, faça alguma coisa hoje. Não fique no WhatsApp inventando mentiras. Não, entendeu? Porque a coisa é assim mesmo. Mas... Hoje eu ouvi uma coisa muito interessante. Falei assim, é a opinião dele, né? Falei, não. Opinião. Desde quando opinião é ficar inventando mentira, besteira sobre... Ah, pelo amor de Deus. Olha, isso tá faltando mesmo, gente. Olha, isso daí foi falta Do doutor. De livro na infância, né? Leitura, faz bem das pessoas, né? Porque não pode... Violência é o que eles querem. Então, verdade. faltou leitura E fraude na na infância eleição também. Mas, Edson Júnior, voltando aí ao polígono do SBT. Polígrafo. Ao Exato, polígrafo, ao polígrafo do SBT. Eles colocavam os Deve ser artistas... tão bom o polígrafo do SBT que vira um polígono. Eu acho que sim. Aí eles colocavam os artistas, né, lá no detetor de mentiras. Deviam ser ótimos artistas pra aceitar uma palhaçada dessa, né? Não, eu sei que foi. A Gretchen foi. Obrigado, já respondeu a minha... Clodovil a minha foi. dúvida. Já continua respondendo a minha pergunta. Leão Lobo foi. Ai, Jesus, quase derrubei o copo de coca. Jesus. Lívia Andrade foi. Não era coca, não era Guaraná, Jesus. Ah, tá. Quem Ratinho é Lívia foi. Andrade? Ratinho foi. Enfim, alguns artistas foram. Tá e bom. aí, o que acontece? Eles faziam perguntas, das mais cabeludas até as mais simples. E aí, é tipo o Show do Milhão, sabe? A pergunta mais difícil vale mais dinheiro? Era um show do milhão de reais! Era um show do milhão em que o artista só podia responder sim ou não pra perguntas pessoais. E aí, se ele respondesse e o polígrafo detectasse uma mentira, ele perdia. Nossa, era mais legal na época do É Não e Por quê. Então, mas esse é quase um dos melhores programas do SBT, porque o melhor programa é o Solitários, um reality show. Você conhece os Solitários? Não. São 9 pessoas presas numa cabine de 3 metros por 3, mais ou menos, sozinhas. Cada uma numa cabine, Não faz jus ao nome. né? E aí, quem aguentar mais tempo ganha. Pode dormir? Você pode dormir, mas não tem cama. Tá. 3x3? É mais ou menos, uns 3x3, 5x5, não sei. Era um negócio Dá pra deitar. minusculinho, bem pequeno. Não tem cama, você pode dormir. Só que você não tem contato com nenhuma pessoa, você tá lá solitário. Você não tem TV, você não tem nada. É um cubículo fechado. E aí, você não tem alimento, a alimentação é balanceada. Que bom, só tem que fazer um regime. Balanceada geralmente é uma barrinha de cereal. Eles dão uma barrinha de cereal pros participantes. E aí os participantes vão fazendo provas de exaustão. Como, por exemplo, ele teve uma prova que eles tinham que vestir 50 camisas. E as camisas eram P, M, G e GG. Só que estavam lá sem a numeração. E eles tinham que vestir 50 camisas.
entendeu? Quem conseguisse vestir as 50 camisas ganhava, sei lá, por exemplo. E você vestiu 5 camisas, conseguiu vestir 5 camisas, né? Porque, querendo ou não é uma tarefa, parece ser fácil, mas se você parar pra pensar, se você às vezes for meio burro, você começa com as G e depois vai vestindo as P por último, você já vai ter dado aquela engordadinha de camisas, né? Não vai caber, você vai ficar sufocado. Então, esse era um dos exemplos. O outro era você tinha 2 correntes esticadas, você tinha que deitar em cima das correntes e não podia relar no chão. O último a cair, descer, ganhava, entendeu? Era um outro exemplo, entendeu? Então tinha essas coisas, não podiam tomar banho, não podiam comer, né? Só as comidas aí, conforme você fazia a prova, você ganhava comidas. E, além de ficar solitário, eles controlavam tudo. De repente você tava dormindo, do nada começava a tocar sirene de ambulância. Do nada começava a beber e chorar. Aí do nada ficava um frio do caramba. E não tinha cobertor, não tinha nada. E a única coisa que tinha era um banheirinho do lado. Então era isso. Ganhava quem aguentava mais. Coisas de Silvio Santos. Muito legal esse programa, gostava. Enfim... hoje, Edson Júnior, é o seguinte, nós estamos chegando no fim do Rota de Tóquio, porque também estamos chegando no fim das Olimpíadas. Acaba domingo. Acaba domingo, exatamente, hoje é quinta-feira. Mas as Olimpíadas, os jogos, aliás, as Olimpíadas acabam, mas os jogos não acabam com o encerramento das Olimpíadas, certo, Júnior? Jamais. Porque o que tem logo na sequência? Paralimpíadas! Paralimpíadas! E esse é o nosso tema de hoje. As Paralimpíadas, Jogos Paralímpicos de Verão 2020. Pra quem não sabe, depois das Olimpíadas acontecem os Jogos Paralímpicos todos os anos, na mesma cidade sede, o mesmo lugar que promove os Jogos Olímpicos, na sequência, dias depois, promovem os Jogos Paralímpicos. Então, Tóquio vai ser a cidade sede a partir de 24 de agosto, viu, Edson Júnior? Vai de 24 de agosto até 5 de setembro os Jogos das Paralimpíadas. A cerimônia de encerramento vai ser no dia 5, né, no domingo, e a abertura vai ser numa terça-feira, dia 24 de agosto. O slogan dos Jogos Paralímpicos de 2020 é Positive Switch, mudança positiva. O Brasil é muito bom nas Paralimpíadas. É mesmo. Vamos falar sobre isso nos programas. Aliás, quer começar falando sobre isso, Edson Júnior? Não, pode falar. Que a gente tem curiosidades sobre as Paralimpíadas, nós temos as modalidades e temos aqui o Comitê Olímpico Paralímpico Brasileiro. Você quer começar por onde? Eu acho que a gente poderia falar quando surge, né, as Paralimpíadas, né? Do porquê, como surge nessa competição. Muito bem, como surge? Ela surge logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? A primeira edição dos Jogos Paralímpicos é logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E por que uma coisa tem a ver com a outra? Porque nós tínhamos muitas pessoas que ficaram com deficiências permanentes devido à guerra, né? Nós tivemos muitos soldados que voltavam amputados, né? Ou de braço, ou de perna. E também perdiam audição, visão, muitos soldados, né? E aí se cria, então, se vê aí que há uma necessidade, aí existe aí uma oportunidade de se criar uma competição e reinserir essas pessoas de volta na sociedade depois da Segunda Guerra Mundial. Havia uma grande demanda para isso, né? Tinha público para isso, tinha demanda para isso, infelizmente, né? Infelizmente ocasionado pela guerra. Mas aí se une ao esporte, a essa situação, essa oportunidade, e se cria uma oportunidade incrível de reinserção dessas pessoas na sociedade e também para disputa de altíssimo rendimento, né? Vira um esporte de alto rendimento, querendo ou não. Principalmente provas de natação hoje são de altíssimo rendimento, né? Atletas fortíssimos. E também nós temos provas de atletismo também fortíssimas, mas aí é assim que surge, né, os Jogos Paralímpicos, né, devido a essa demanda vinda do pessoal da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. A primeira edição foi em 1960, viu? E aconteceu em Roma, na Itália, Edson Júnior. Exatamente. A primeira Paralimpíada de Inverno aconteceu 16 anos depois, olha só. Primeiro aconteceram os Jogos Paralímpicos de Verão e depois os Paralímpicos de Inverno. E uma coisa interessante também é que todo mundo conhece os tradicionais arcos olímpicos, né? Arcos ou aros olímpicos? Arcos, né? Arcos olímpicos. São 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aros. São os continentes. Em cores diferentes, representando os diversos continentes. Todos os continentes dos quais estão sendo lá representados por países, por delegações, por atletas, né? E aí nas Paralimpíadas é diferente. Eles têm um símbolo próprio.
é diferente dos tradicionais anéis, né? Porque eles são em vermelho, verde, azul. E eles não são... Eles são uns arcos, mas não são uns arcos fechados, são círculos. São tipo meia-lua. É uma meia-lua, né? É a verde, a azul e a vermelha. Que eles representam o lema dos Jogos Olímpicos em si. Eu falei o slogan dos Jogos Olímpicos de Pequim, né? Pequim não, Tóquio, aliás, né? Mas o... Jogos Paralímpicos. Exatamente. Mas o lema das Paralimpíadas em si é espírito em movimento. Representa essa, além dessa superação, também a questão de que muitas vezes, como o corpo às vezes não consegue fazer o movimento, você tá lá em espírito participando e com as habilidades, né, com as necessidades que você tem, especiais, né, as cadeiras de roda, ou enfim, né, outros objetos que te ajudam a suprir a deficiência que você tem, né? Exatamente, né? Então, e é muito importante para essas pessoas, como eu disse, né? Para a reinserção delas em sociedade e tudo mais. Além de ser interessantíssima a competição, né? A competição é muito bacana. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, acompanhe, né? Infelizmente não tem grande repercussão em TV aberta, é mais a TV fechada que transmite mesmo. Mas, como eu disse, né? Até porque seria interessante acompanhar, porque o Brasil é uma potência no esporte paralímpico, né? O Brasil investiu muito no desenvolvimento dos seus para-atletas e tem aí muito sucesso nas edições dos Jogos Paralímpicos já há um bom tempo, né? Aliás, Edson Júnior, a gente tá aqui falando sobre as Paralimpíadas, sobre os Jogos Paralímpicos, mas não foi sempre na vida que aconteceram os Jogos Paralímpicos, né? Até 2011 aconteciam os Jogos Paraolímpicos. Como assim? Vamos explicar. A mesma coisa, só que o nome era diferente, pelo menos aqui no Brasil, né? Antigamente, até 2011, os jogos eram chamados de Jogos Paraolímpicos, né? Porque era a junção, né, do para com as Olimpíadas, os Jogos Paraolímpicos. E a partir de 2011, gerou-se a grande polêmica, e depois eu quero saber seu lado nessa opinião, nessa disputa, nessa polêmica, Edson Júnior. Eu quero saber sua opinião. Por quê? Veio uma recomendação, né, superior que para o nome ficar padronizado, todos as delegações, né, no mundo tinham que padronizar para Paralimpíadas. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o nome em inglês é Paralympics, não tem o O, é só o Paralympics, né? E acho que várias outras línguas também é o caso, né? O francês é a língua oficial, eu não sei como que é chamado em francês. Mas a questão, né, é isso. Pediu-se para que se padronizasse como Paralímpicos. O Brasil acatou e padronizou a escrita em português brasileiro dos jogos é Paralímpicos. Só que acontece que isso não é a forma correta, pelo menos seguindo a gramática do nosso português. Porque se fosse haver, né, essa contração, se fosse suprimir alguma vogal, a vogal correta, segundo o português, né, as nossas regras do português aqui no Brasil, não deveria se chamar Paralímpicos, assim, Parolímpicos, né? Então, esse nome, essa padronização para Paralímpicos, vai contra as regras oficiais da gramática portuguesa do Brasil. Tá bom. E é uma coisa complicada, porque tudo bem, eu entendo a questão. Nunca fui chegado em gramática, assim. Até na época gerou aquela grande, porque eu lembro, pelo menos, né, quando isso aconteceu, pelo menos pra mim veio muito em voga essa questão, que parece que tinha os times, né? O povo, não, eu sou Paralímpicos e não vou sempre falar Paraolímpicos, não vou mudar o jeito de falar. Aí teve os outros, não, tem que falar Paralímpicos pra padronizar. É algo... Eu entendo a questão de você padronizar pra ficar parecido, né, em todos os lugares, mas você não tá adotando um nome comum. Não é que todo mundo tá chamando de Paralímpicos, né? Cada um vai chamar na sua língua. Não é que vai virar um nome único. Então, não tinha essa necessidade, né? Eu também acho que foi algo meio desnecessário, mas, enfim, né? Tem tanta coisa mais preocupante pra... Sukhoi pediu
e acataram. Então, infelizmente, não temos o que fazer, né, Edson Júnior? Paciência. Muito bem. O programa oficial das Paralimpíadas é composto por 27 modalidades diferentes, Edson Júnior. Isso. E em Tóquio serão disputadas 22 na realidade, viu? E badminton e taekwondo vão fazer a sua estreia em Tóquio. Olha! E eles vão substituir a vela e o futebol de 5. Ah, o futebol de 5 saiu. Saiu pra dar lugar pro taekwondo e pra o badminton. Nossa, que triste. Sim. Além disso, algumas modalidades são adaptadas, como natação, atletismo, enquanto outras são exclusivamente para atletas paralímpicos. Como assim, né? A natação e o atletismo são a mesma natação e atletismo. Mesmo assim, é o mesmo esporte dos Jogos Olímpicos, só que com as adaptações para as Paralimpíadas, né? E algumas outras modalidades não, são só nos Paralímpicos. Como, por exemplo, o goalball, que eu não sei o que é isso. Goalball, não sei que esporte é. E a bocha. Os Jogos Paralímpicos têm a bocha e os Olímpicos não. Olha, a bocha. Que legal. A bocha é. A bocha entrou. A bocha tava tentando entrar nos Olímpicos, não tava? Não sei. A gente comentou alguma coisa assim? Que tem um esporte que parece bocha? Não, eu falei no de inverno. De inverno, é. Então, será que é por isso que eles botaram a bocha no de inverno e deixaram aí pros Paralímpicos esse? Não, se não que não, porque tem os Paralímpicos de inverno também, né? Mas assim, o goalball é para deficientes visuais. Ele é um desporto coletivo com bola praticado por atletas que possuem deficiência visual. O objetivo do jogo é arremessar uma bola com as mãos de modo que a bola entre na baliza do adversário, ou seja, no gol. Cada equipe deve jogar com 3 jogadores e 3 reservas, sendo obrigatório o uso de vendas nos olhos por todos os atletas. A percepção da posição da bola é feita usando os sentidos do tato e a audição. Eu não sei a questão das Olimpíadas, até é a próxima tópico da pauta aqui. Mas, por exemplo, é algo que talvez daria pra jogar com pessoas que não têm deficiência também, né? Porque se tá todo mundo vendado, você coloca a venda e claro que quem... Qual o objetivo de você vendar uma pessoa que não tem deficiência visual? Né? Pra jogar esse jogo junto com as outras pessoas que tem. Não tô falando uma competição. Eu tô falando, vamos supor que você tenha um amigo que é deficiente visual. Você vai lá e joga com ele. Até por isso, então, e por que da venda? Porque existem diversos tipos de deficiência, né? Diversos graus de deficiência visual, então você tem que vendar todo mundo. Era o que acontecia no futebol de 5. Eu tô muito chateado que o futebol de 5 saiu, porque o futebol de 5, o Brasil era topzera no futebol de 5, entendeu? O Brasil era o cracaço, né, do futebol de 5. E assim, todos jogam vendados. Mas aí tem uma exceção do futebol de 5, o goleiro, né? O goleiro não é deficiente, né? Não faz parte, né? O goleiro sempre tem que ser alguém que enxerga, obviamente, né? Então, por quê? Porque sim, futebol de 5. Não tem como, né, também. Não tem como. Então, no futebol de 5, o goleiro era uma pessoa que enxerga. E era muito legal o futebol de 5, de acompanhar nos jogos. Era muito legal mesmo. E tô chateado que saiu agora. Fiquei chateado. Exatamente. Eu vou embora, eu acho. Tão chateado que eu tô. Não, fica aí, porque a gente tem aqui que levar esse espírito esportivo pras pessoas. O fair play, Edson Júnior. Continua pelo fair play. Ah, mas ficou esquisito isso, hein? Tiraram a modalidade Nosso brasileira. protesto! Nossa nota de... Vou fazer uma nota de repúdio. Isso! Eu recebi uma nota de repúdio da Bert. Ah, Você recebeu também? Não pra mim. Não é eu, Rafael, recebi. Eu recebi no meu e-mail uma nota de repúdio que a Bert fez, né, para a CPI. A Beth? A Bert, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Ah, achei que era a rainha. Não, a Bert, Associação... A Bert não serve pra porcaria nenhuma, então vida que segue. Exatamente. Aqui a gente só respeita o sindicato dos podcasts. Isto. Exatamente. Aliás, nós, sindicato dos podcasts, procurem a gente que nós vamos... Não, senão eles vão cobrar da gente. Cobre! Não tem problema. Não, eu não vou pagar. Eu não tenho nem dinheiro pra pagar. Existe a diferença entre atleta olímpico e paralímpico, Edson Júnior? Diferença? Uhum. Não. Exatamente. Porque quando a gente fala de a questão paralímpica... Atleta é atleta, pô. Exatamente. Até porque quando a gente fala da questão da Paralimpíada, muita gente pode pensar que são pessoas que precisam... Vamos supor assim, é algo que tá precisando de uma ajuda porque não consegue dar o desempenho por causa de alguma deficiência. Ou então... Mas não tem nada a ver com isso. Porque existem competições olímpicas
olímpicas em que pessoas, atletas paralímpicos disputam. Como, por exemplo, o velocista sul-africano Oscar Pistorius, ele já competiu... Oscar Pistorius. Já competiu tanto nas Paralimpíadas como nas Olimpíadas. A tenista ele foi o único que conseguiu, né? Ele foi o primeiro, na verdade, né? Que conseguiu a vaga olímpica. Foi cercado de muita polêmica, a vaga dele. Né? Por quê? Porque, veja, o Oscar Pistorius, ele não tem as duas pernas. Ele é biamputado, tá? Ele corre com próteses que foram feitas especificamente para a corrida, tá? E essas próteses, elas são feitas de fibra de carbono. Certo. Hoje, todo tênis, praticamente... Todo tênis não, né? Os tênis mais caros hoje, para corredor, eles têm dentro do tênis uma placa de fibra de carbono. Incluindo o tênis de mesa. Não. E existe até uma percepção de que essa colocação da placa de fibra de carbono foi colocada depois que o pessoal, os fabricantes de tênis, observaram a corrida do Oscar Pistorius nas Paralimpíadas e depois nos Jogos Olímpicos. Ele coloca, então, essa prótese e ela tem um papel muito diferente, assim, e ela joga você pra frente. Ela tem uma flexão, ela tem um efeito catapulta. Entendi. É diferente. Então, meio que tem uma ajudinha. Então, é difícil falar isso, mas é de se entender, já houve um debate a respeito disso, existe meio que um consenso no meio do esporte, que ele leva vantagem em relação a um atleta que... Isso é até estranho e ridículo de falar, né? Mas tem um quê de verdade que ele leva vantagem sobre um atleta que não é amputado, né? Um atleta que corre, que tem as pernas, né? É aquele negócio, de repente algum atleta que talvez não seja um atleta do topo de categoria, por exemplo, seria mais ou menos isso? Porque, por exemplo... Ele conseguiu o índice olímpico, ele deixou alguém de fora dos jogos, por exemplo. Se eu não me engano, foi em Londres que ele disputou. Né? Ele deixou alguém de fora, porque ele conseguiu o índice olímpico, ele conseguiu a vaga. Então, Mas aí sim. que tá, esse negócio do carbono também tá sendo utilizado então para os atletas que não são paralímpicos, certo? Foi desenvolvido muito depois. Mas não tem problema, cada um com as E suas. não pode utilizar na pista, nas competições que ele corre. Na pista de atletismo não pode, é proibido. Então, tá. Então usa pra quê? Pra corrida de rua, maratona. Ah, entendi. São modalidades diferentes. Diferentes. Entendi. Daí também não sei, viu? Porque na minha visão, eu como uma pessoa que não entende nada, né? Então, olhando bem de fora, eu imagino que se existem tecnologias que vão te ajudar, é claro que, sendo algo que não seja exclusivo... Vamos supor, eu inventei um negócio que o meu tênis, ele solta um jato que me impulsiona pra frente. Aí é diferente, entendeu? Aí é uma coisa diferente, que é uma coisa que tá lá uma pessoa exclusiva que tem um negócio aqui que vai dar uma vantagem indevida sobre as demais. Agora, se tem uma tecnologia que possa ser utilizada por outras pessoas e que isso seja de acesso, é uma tecnologia que qualquer um pode utilizar. Ou não? Não é bem assim. Por quê? Porque a diferença da perna mecânica dele, de placa de fibra de carbono, por um tênis, mesmo um tênis, uma pessoa que não é amputada, é muito grande. O que ele perde em mecânica de corrida, de outras coisas que ele não consegue fazer, né? Ele compensa depois com a placa, com a forma como foi desenvolvida a prótese dele, né? Sobre os tênis, durante muito tempo, a Nike dominou essa tecnologia, a Nike desenvolveu essa tecnologia, tá? E só Foi esse o caso daquele que você falou, que uma vez saiu a sola ou não tem nada a ver? Isso. Saiu a palmilha. A Nike desenvolveu essa tecnologia da placa de fibra de carbono. E ela desenvolveu um tênis, e só ela tinha esse tênis. Após observar o cara, você tinha falado, né? Reza a lenda. Tá. Reza a lenda, isso daí não é oficial. Mas tipo assim, aconteceu depois do cara. Entendi. Ele correu, ele teve o auge dele em Londres, né? Que ele foi para as Olimpíadas de Londres, né? 2012. E esses tênis, eles começam a entrar em desenvolvimento naquela época. E aí o primeiro protótipo foi testado na Rio 2016. Era um protótipo. Então é algo assim, extremamente recente. Nós estamos falando de uma Olimpíada atrás. Só que nesse espaço de tempo, os tempos de maratona, por exemplo, foram dizimados depois que esse tênis entrou em utilização.
E era uma tecnologia que só a Nike tinha. Entendi. E aí, Mas então... só ela tinha porque ela desenvolveu e aí as outras não tinham, tipo assim, ou ela tinha o domínio porque ela tinha alguma patente, alguma coisa assim. Também, ela desenvolveu, ela patenteou, fica com ela, entendeu? Aí as outras tiveram que correr atrás. E aí quando você corre atrás, você sabe que demora até chegar, né? Porque a Nike desenvolve, ela foi, aperfeiçoou tudo bonitinho. O primeiro tênis era bom. O segundo tênis foi muito bom, o terceiro tênis é fantástico. Eles desenvolveram um quarto tênis e perderam um pouco a mão. Não pegou tanto entre os corredores que são contratados pela Nike para usar ele. Mas aí, o que a Nike fez? A Nike fez um evento que era colocar o Eliud Kipchoge, o maior maratonista de todos os tempos, para correr pela primeira vez abaixo de 2 horas. Ele falhou. Ele correu 2 horas e 10 segundos, se eu não me engano, na primeira tentativa, no Breaking 2. Era um evento, foi dentro de um autódromo. 2 anos atrás, em 2019, uma outra empresa, que não tem nada a ver com o tênis, propôs que ele tentasse novamente correr essa maratona abaixo de 2 horas, que era um limite do ser humano, né? Correr 42 km, 195 metros abaixo de 2 horas. Nunca ninguém conseguia. O recorde mundial da maratona era do próprio Kipchoge. Em 2018, ele correu Berlim em 2 horas, 1 minuto, 39 segundos. Tá? E assim, foi impressionante o que ele fez e tudo mais. E óbvio que todo mundo atribuiu isso ao tênis, com a placa de fibra de carbono. E só a Nike tem, que tinha na época. A Nike desenvolveu um outro tênis, um super tênis, só para ele fazer esse evento, que era o Ineos 159. E ele foi lá e conseguiu 1 hora, 59 minutos e 42 segundos, se eu não me engano. Ele baixou muito, assim. Ele é o primeiro homem que correu a maratona abaixo de 2 horas. Mas um evento controlado, não valia como competição, então ele não vale como recorde mundial. Você já correu uma maratona? Já. Quanto tempo você demorou? 4 horas e 48. O que ele faz na maratona, o que ele faz na maratona, eu faço na meia. Eu corro a metade. Não, eu penso Rafael. Gente, 4... Não é desmerecendo novamente. Tá? Mas, gente, eu 4 horas correndo, eu passo mal, eu morro. Eu morro 4 horas correndo sem parar. Posso correr pausando? Tipo, corre um pouquinho, aí daqui a pouco pauso, você chama Netflix, depois corre mais um pouquinho. Não pode? Não vale? Não vale, aí não vale. Então eu deixo pra você, Edson Júnior. Tá bom. Deixo você representar a família nessa E aí, agora, este ano passado, final do ano passado, que as outras marcas conseguiram desenvolver, né, o tênis, né? Os delas com a placa de fibra de carbono. Agora parece que deu uma igualada no jogo e tal, então... Mas aí o que aconteceu? A Federação Internacional de Atletismo, ela começou a proibir protótipos. Então, qual é o princípio do esporte? A universalidade do esporte. Você tem que utilizar o equipamento que tem que estar disponível para todo mundo. O tênis da Nike no início não estava disponível para todo mundo. Tá? Depois ele passou a estar disponível. Ele só custa R$ 1.600. Tá? Ele custa R$ 1.600, mas ele está disponível para todo mundo. O que eu tava falando desde o começo, né? O problema é que você tem... Ai, droga, derrubei meu frango. Mas o problema é que você tem atletas que são patrocinados por outras marcas e você não pode colocar outro tênis no pé deles, entendeu? Já teve casos de pessoas que correram com o tênis camuflado, que o tênis da Nike geralmente ele é laranja ou ele é branco, aí o cara vai lá, pinta ele inteirinho de preto e corre, sem mostrar a marca. Só que assim, era um tênis muito característico. Você vê o formato dele, você mata qual tênis que é. Mas, então, tinha vantagem na época. Agora o jogo tá igualado. Então, é exatamente isso que eu tô falando. Tipo assim, enquanto for exclusividade de uma marca, de uma coisa só, não deveria ser, na minha visão, se autorizar. Agora, por exemplo, que tem disponível por várias, tipo, é algo mais mainstream, é algo que muitas pessoas, muitas não, né, porque eu imagino que ainda assim deva ser caro ainda hoje, né, até das outras marcas, imagino que, né, se eu tiver errado você me corrija, mas... R$ 1.500 de média. Então, apesar de ser algo extremamente caro, mas já tá mais disponível por várias opções, então, tipo assim, agora sim, até então eu não achava certo, por mais que não fosse mais um protótipo, mas era uma empresa que tinha. Não é justo um negócio de uma empresa ser autorizado em decorrência, em demérito de outras empresas. Mas você vê, ela gastou dinheiro, ela investiu o seu conhecimento e tudo mais pra desenvolver um tênis. Você vai proibir ela de colocar o tênis na competição, de mostrar o produto dela? Você não pode fazer isso também, né? Você pune a empresa que investiu e desenvolveu um tênis? Você não pode fazer isso, né? E aí, onde eu quero chegar nisso tudo? Então, o que o Pistorius, no final das contas, ele levava um pouquinho de vantagem, sim. Entendi. Outra pessoa que também participou das Olimpíadas e das Só posso encerrar sobre o Pistorius? Você sabe o que aconteceu com ele no final, né? Foi demitido. Não, foi preso. Preso? Ele matou a namorada. Ah, mentira!
Tem, assim, ele alega que não, né? Nossa, que reviravolta. No meio das Olimpíadas? Não, Com bem depois. com a perna de carbono? Não, bem depois. Ah, então... Tem um caso de assassinato da namorada dele. Ele alega que não foi ele, né? Mas tudo indica que foi, porque só tava ele e a namorada na casa. É meio Joyce Hasselman, sabe? Ah, Mas, assim... Aí ele até alega, né? Que ele não tava nem perto da perna mecânica dele pra ele sair pra matar ela e tal, tudo. Mas tudo indica que foi ele e ele chegou a ficar preso um bom tempo lá na África do Sul. Gente! Acabou a carreira dele, né? Que reviravolta! Nossa, eu tô surpreso, Edson Júnior. Pois é. Nossa, eu jamais esperava isso. E olha que eu nem conheço o cara. Não, ele era um ídolo, ele era um exemplo. Ele é o atleta paralímpico que classificou pra Olimpíada. Nossa, gente. Ele é pelo amor de fantástico, Deus. Ai, vamos até mudar de Muda. de atleta. Tem também uma atleta paralímpica que também se classificou nas Olimpíadas, que é a Natália... Nossa, como é que fala isso aqui? Pera lá. Natália Partyka. Ela é da Polônia. É uma atleta paralímpica que se classificou para jogar tênis de mesa. Olha só. E até aqui faz todo sentido, porque eu não sei, eu nunca assisti uma competição de tênis de mesa, eu só assisti ping-pong na escola, né? Competições oficiais, até a menor ideia do que seja, mas existe tanta... Bom, você tendo questões motoras, você tem mais facilidade de alcançar bolas e saques em lugares que uma pessoa com mobilidade reduzida teria, né? Por exemplo. Mas aqui já dá pra ter uma equivalência um pouco maior, né? Qual a deficiência dela? Ah, não sei, mas imagino que seja... Vamos pesquisar aqui. Natália Como é que é o negócio aqui? Partyka, aqui ó, atleta. Natália Partyka. Vamos ver. Natália, da Polônia. Ah, ela não tem uma mão. Tá. Aqui dá pra ver. Ela não tem... Ah, é uma tenista... nascida sem a mão direita e o antebraço. Ela participa de competições para atletas saudáveis e de atletas com deficiência. Ela não tem uma... Olha aqui, ela tá jogando. Que legal. 1º de agosto. Quando foi 1º de agosto? Foi domingo? Foi domingo. Domingo ela jogou. Ganhou ou perdeu? Venceu! Não, perdeu. Perdeu, Edson Júnior. Domingo ela perdeu nos Jogos Olímpicos. Olha tá que vendo? legal. Mas não impediu ela de participar da Olimpíada, né? Normal, né? Que não fosse a Paralimpíada, né? É bacana isso. E aí, dentro dos Jogos Paralímpicos, por exemplo, diversas modalidades, né? Então a gente tem, dentro do atletismo e da natação, você tem categorias, né? Diversas categorias, né? As pessoas, elas têm as mesmas distâncias e tal, mas tem categorias de acordo com o grau de deficiência, né? Então tem para quem é amputado só de uma mão, né? Ou de perna. E tem também os graus de deficiência intelectual também, né? Pra disputa, né? É verdade! Tem também... Eu não sei se de deficiência visual também entra nessa história, mas... tem aí os graus de deficiência, então tem várias categorias, várias modalidades, a mesma modalidade, as mesmas distâncias para várias categorias diferentes que se enquadram de acordo com o seu grau de deficiência. Então é aquele negócio, não é só acessibilidade, além de tudo, você tá fazendo uma inclusão, né? Você tá trazendo... algo que... uma equiparação, né? Pra isso, que pessoas possam ter... E tem que ser justo, né? Tem que ser justo, né? Então, por exemplo, você não pode colocar um cara lá que ele... para fazer a natação, por exemplo, que ele tenha... Por exemplo, nós temos o maior nadador de todos os tempos, é um brasileiro, Clodoaldo Silva. Certo. Clodoaldo Silva... conhecido como Tubarão, o Tubarão das piscinas. Todos os tempos? Mais que o Michael Phelps? Atleta paralímpico. Tá, entendi. Pensei que você tá falando atleta de todos os tempos de um modo geral. Ele tem 14 medalhas paralímpicas, 6 de ouro, 6 de prata, 2 de bronze, né? E ele, assim, ele não tem os membros inferiores, né? Ele teve uma falta de oxigenação durante o parto, ele teve paralisia cerebral, que afetou seus membros inferiores. E então, por exemplo, você não coloca ele para competir com outros atletas que, por exemplo, têm membros inferiores desenvolvidos, né? Ele não compete com essa... Apesar que se colocasse o Clodoaldo com qualquer pessoa com membros dentro da Paralímpica, ele ganharia provavelmente todo mundo, né? Porque ele era muito bom, né? Clodoaldo muito bom, fantástico. E então tem todas essas equiparações. E aí tem uma situação interessante, né? Que nas provas de atletismo, por exemplo, nas provas de natação,
geralmente tem um aviso sonoro quando é a última volta, né? E aí você tem os atletas que são deficientes auditivos. Aí vem o fiscal lá, o árbitro, sei lá quem, fica com uma varinha e ele bate nas costas do atleta quando ele vai fazer a última volta. Que legal. Pra ele saber, né, que entrou na última volta, né? E os atletas deficientes visuais no atletismo, eles correm com um guia. Então, além de tudo, o guia também tem que ser atleta. Tem que ser muito atleta. Por exemplo, você vai pra uma prova de 100 metros, por exemplo, você tem que ter um guia muito bom, né? Porque é uma prova muito forte, tem que correr muito rápido. E tem um detalhe, o guia não pode chegar na frente do atleta, ele pode chegar lado a lado, porque ele não pode puxar o atleta. Entendi. Né? Tem essas regras também. Pode um atleta olímpico entrar como guia depois de um paralímpico? Geralmente são ex-atletas. Entendi. Geralmente são ex-atletas. E quem ganha as medalhas são os dois? Quem ganha, o guia também ganha medalha? Ele ganha medalha também. Que legal! É como se fosse uma competição de dupla. Ele ganha medalha. Gostei disso, Edson. Tô com o coração quentinho agora. É muito legal a Paralimpíada. É muito bacana. Tem basquete de cadeira de rodas, né? Tem vôlei sentado. Nós já vamos falar das modalidades, viu, Edson Júnior? Eu vi o esporte paralímpico uma vez pessoalmente, né? Quando eu fui correr em São Paulo, fui fazer uma meia maratona lá, teve a Maratona Internacional de São Paulo, tem a maratona para cadeirantes, né? Tem a maratona para cadeirantes. Nossa, eu imagino o braço. Então, é tudo no muque, né? Tudo no braço, né? E assim, e a maratona de cadeirantes, ela é muito rápida, né? Eles terminam em 1h30, assim, né? Que o atleta normal faz 2h10, 2h15, 2 horas, ou no caso do Kipchoge, 2h01, eles fazem assim, 2h e... 1h59. Não, 1h30, né? Porque... Kipchoge. Oi? O Kipchoge. Foi 1h30, mas o atleta paralímpico, né? O atleta cadeirante faz em 1h30, né? Porque ele pega muito trecho de descida também, né? Então, e aí ele aproveita. Foi permitido o vácuo, né? Você pode ficar atrás de um outro atleta cadeirante para aproveitar, para descansar um pouco, né? Então, e eu vi o pessoal largando lá em São Paulo. Tipo um trenzinho? Tipo um trenzinho? Um atleta, um atleta. Nossa, que legal. Nossa, e eu vi eles largando lá em São Paulo. Que legal, Edson Júnior. Não, é muito bacana. Eu não tinha conhecimento desse tipo de coisa. Olha como que legal. Nossa, vontade de assistir os Paralímpicos. Nossa, não, é muito legal os Jogos Paralímpicos, ó. Gente. E assim, e é muito legal assim ver eles largando, porque aí assim, ainda mais São Paulo, né, que já começa numa subida, né? Aí o pessoal faz um esforço tremendo. Aí depois pegam belos trechos de subida e você tem que tomar cuidado. Então você compete de capacete e tudo mais, né? Porque é rápido pra caramba, né? Porque querendo ou não, você tá com rodas, né? Exato. E a gente teve até um ex-piloto, né? De Fórmula 1 e de Fórmula Indy, o Alessandro Zanardi, ele sofreu um acidente gravíssimo, né, de corrida, e ele acabou perdendo as 2 pernas, né? E ele se tornou um atleta paralímpico, né? E ele ganhou muitas medalhas no Brasil, né? Como atleta paralímpico, na Paralimpíada do Rio. E aí depois, olha só, posteriormente, infelizmente, ele acabou sofrendo um outro acidente gravíssimo quando ele praticava treino, né? E infelizmente ele tá em estado grave até hoje, né? Esse acidente foi ano passado e ninguém sabe até hoje mais ou menos como que ele tá. Nossa, que triste. É o Alessandro Zanardi. É por isso que também exige todo o cuidado, né, das pessoas, porque querendo ou não, imagina, por exemplo, você tá nessa questão da maratona, por exemplo. Você tá na cadeira, aí você pega um trecho de descida que tem um impulso muito grande. Aí sua cadeira vira. Aí vem outro atleta por trás de você, que até o atleta conseguir parar, muitas vezes, dependendo da distância, talvez nem dê, né? É verdade, também tem essa situação aí também, né? A melhor maratonista de cadeira de rodas é a suíça Manuela Schär, não sei como que se pronuncia o nome dela, né? Ela é a mais forte aí. Você assiste as principais maratonas do mundo, só da ela. Ela é a principal na categoria T54, né? Eu não sei essa. Então, eu também não sei, preciso descobrir qual que é né? Mas ela já ganhou várias provas e depois ela acabou se tornando, ela competia em provas mais curtas, né? Mas depois ela acabou se transformando em maratonista. Ela já ganhou Nova York, Boston, Chicago, as principais Londres, as principais maratonas do mundo, né? Ela é a campeã. Que legal, Edson Júnior. Nossa, achei muito interessante isso. Mas, Edson Júnior, você sabia que nas Paralimpíadas do Rio
foi a primeira vez em que a gente teve medalhas inclusivas. Ah, é? Uhum, exatamente. Foi nos Jogos Paralímpicos, né, do Rio 2016, em que as medalhas possuíam guizos. Olha! Até então, né, a medalha é ouro, prata e bronze. Pra quem é um deficiente visual, não vai fazer muita diferença, né? É, acho que ela vinha em braille também. Então, na verdade, a medalha, ela tem um guizo e cada uma tem um som diferente, né? A do ouro é um som, a prata é um som e a bronze é outro. E este ano, nas Olimpíadas Paralímpicas, aí vem em braille. Que legal. Uhum, as letras em braille soletram Tóquio 2020. E além disso, tem um recorte que simboliza ouro, 2 recortes simbolizam prata e 3 recortes simbolizam bronze. Então tem, né? Você passa a mão na medalha, sente quantos recortes tem, né? E com o braille você consegue ler Tóquio 2020. Bacana, interessante isso. Exatamente. Edson Júnior, Brasil é uma mega potência nos Jogos Paralímpicos. O Brasil é. Uhum. Eu tenho dados aqui, Edson Júnior. Lá em... Vamos pegar coisas mais recentes. Rio. Aqui, achei. Rio, 2016, Jogos Paralímpicos. Nós tivemos 72 medalhas, Edson Júnior. Olha. 200 no Rio. 72 medalhas nos Jogos Paralímpicos. Foram 286 atletas, sendo 102 do sexo feminino e 184 do sexo masculino. O Brasil participou de 22 modalidades esportivas, conquistou 72 medalhas no total, sendo 29 de bronze, 29 de prata e 14 de ouro, ficando na 8ª posição, Edson Júnior. O Brasil é a potência aqui, né, ao lado, obviamente, né, das Américas, dos Estados Unidos. O Brasil, se não me engano, ele ganha a Paralimpíada o Parapan, os Jogos Parapan-Americanos, né? O Brasil é a melhor delegação do Parapan, porque ele manda, obviamente, o time A também dos Jogos Paralímpicos pro Pan-Americano, porque nem os Estados Unidos também não mandam nem o time principal pro Parapan, né? Porque também poupa o pessoal para a Olimpíada, para a Paralimpíada, né? Mas, assim, é impressionante você ver a China. 107 medalhas de ouro no Rio de Janeiro. Nossa. Teve a China. 107. Foram 239 medalhas no total. 107 medalhas de ouro. De ouro só, né? Gente, eu não sabia nem contra que tinha... 64 da Grã-Bretanha. Olha a diferença. Nossa, que foi a segunda colocada. Não sabia nem que dava pra ganhar tudo isso de medalha. Exatamente. É por causa exatamente disso, né? Porque a mesma modalidade tem várias categorias, né? Então por isso que tem muito mais medalhas em disputa, né, nos jogos, né? Por exemplo, agora em 2020, nos Jogos Paralímpicos de Verão de Tóquio, são 540 eventos, mesmo sendo 22 modalidades, né? Então Entendi. Cada modalidade tem, né, as suas categorias, vamos dizer assim, né? Então ao todo teremos 540 eventos, né? Se cada um desses que eu não sei se todos esses rendem medalha, né? Porque alguns podem ser eliminatórios, por exemplo. Isso. Mas se todos desses rendessem medalha, são 540 medalhas, mas acho que não vai chegar a tudo deve isso. ter alguns eliminatórios também. E a melhor, em total de medalhas, é que a gente não considera total de medalhas, né, Edson Júnior? Porque em total de medalhas, Rio foi a melhor posição do Brasil, né? Com 72 medalhas no total. Mas, considerando a métrica correta, que é medalhas de ouro, né? De ouro, sempre. A melhor disputa brasileira foi em Londres, 2012. Adivinha quantas medalhas o Brasil conseguiu? Em Londres? De ouro ou total? Total e de ouro. Se foi 72... Foi a melhor de ouro, mas não foi de total, tá? Foi 20 de ouro. 21 de ouro. Quase. 21 de ouro e no total? 65. 43. Foram 21 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze, totalizando o 7º lugar, 7ª posição. Só que também, Edson Júnior, o Brasil só participou de 18 modalidades. Tá. Né, contra 22 do ano seguinte. Só participaram 182 para-atletas, contra 286 do ano seguinte. Né? Então, são coisas... É algo bem legal da gente saber, porque eu, sinceramente, não tinha a menor ideia de que isso acontecia, Edson Júnior. Que a gente era essa grande potência nos Jogos Paralímpicos. Não, o Brasil, ele isso daí já faz alguns anos já.
principalmente na natação. O Brasil sempre ganha destaque na natação e atletismo, né? As duas principais modalidades que o Brasil se destaca nos Jogos Paralímpicos, né? E tinha o futebol de 5, né? Desde 2008 o Brasil não sai do top 10. Exatamente. Então, Edson Júnior, muito legal saber disso, tá? E agora vamos comentar os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, Edson Júnior. Pois é. Vamos lá, carregando 2020, né, no caso, né? Não é Tóquio 2020 em 2021. Vão ser... aqui, uma coisa interessante, ó. Nesse período são cerca... 200... Vão disputar... aqui, olha que legal, Edson Júnior. Esse ano teremos 253, é o Cebolinha falando. Japonês. 253... Pastel de flango. Temos 253 atletas, né? É porque é 3 atletas, né? Aí fica atleta e fica confuso, né? É um trava-língua. Então teremos 253 atletas, incluindo atletas sem deficiência, tá? Então desses 253, alguns são sem deficiência, que são o quê? Os guias, os calheiros na bocha e os goleiros no futebol. Aliás, lá tava falando que, eu falei anteriormente, que o futebol de 5 foi substituído, né? Mas aqui nesse outro lugar aqui, tá falando que vai ter futebol de 5 também. Aí, ó. Vamos descobrir daqui a pouco, porque eu vou entrar no site oficial, né? O problema do site oficial é que tá tudo em inglês. Nós vamos ter que... Eu vou ter que inventar canoísmo de novo, Edson Júnior. Vamos entrar aqui no site oficial e ver quais são as modalidades, né, dos jogos. Nós vamos ter... Ai, meu Deus. Archery, arco e flecha. Olha! Skip to language. Vamos ver se dá pra mudar. Não tem como mudar? Aqui tá falando... mas não tem português. Não tem português. Tá triste. Tem futebol de 5, tem. Tem, você achou aí, né? Pegou? Futebol 5 aside. Tem o futebol de 5, tem o hipismo, temos o ciclismo, o cycling track, o cycling road, né? A bocha, atletismo, badminton, o arco e flecha, né? Archery, desculpa se não for esse o nome oficial, tá? Canoe sprint, que é o canoísmo? Canoagem de velocidade. Temos o goalball, né? Que você já explicou aqui. Temos o judô, powerlifting, rowing. O que é o rowing? É 2 atletas num bote. Será que é vela? Parece ser vela. O equivalente a vela. Shotting, que é tiro. Temos vôlei sentado. Natação, tênis de mesa, taekwondo, triatlo. Tem o basquete de cadeira de rodas. A esgrima de cadeira de rodas. O rugby de cadeira de rodas. E o tênis de cadeira de rodas. Isso. Totalizando 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Não são 22 modalidades não, Edson. São 23 modalidades. Graças a Deus, porque o futebol de 5 ficou, então. Exatamente. Acho que talvez fosse isso que falava 22 lá, porque não estavam considerando o futebol de 5. Será que teve uma reviravolta de última hora e o futebol de 5 entrou? Provavelmente eles estavam ouvindo o nosso programa. Mudaram bem em cima da hora, porque dá tempo até as Paralimpíadas, dá tempo, Edson Júnior. Muito bem, Paralimpíadas. Temos mais alguma coisa pra falar sobre esse assunto, Edson Júnior? Creio que falamos bastante. Eu também acho. Foi um podcast interessante, foi um podcast muito legal. E se você quiser ouvir mais coisas interessantes e legais, você vai se inscrever, seguir a gente, assinar o nosso podcast, porque se você quer ouvir alguma coisa interessante e legal, ouça Medo e Delírio em Brasília. Verbal. Xadrez Verbal. O Xadrez Verbal eu já ouvi. O Medo e Delírio em Brasília não tem a menor ideia do que seja. Nossa, por favor. É muito engraçado. Sabe aqueles áudios que eu mandei no grupo outro dia, falando era de lá? Era de lá. Eu vou começar a ouvir então. Só por Não, causa é disso. muito bom, é muito bom. Muito bem, Edson Júnior. Vou ter que ouvir o Spotify tá com 3x, Edson Júnior. Tem? 3,5x. Nossa, dá pra me ouvir bem rápido. Não dá pra ouvir, eu fiz o teste. Eu não sei se você sabe, eu não sei se eu já cheguei a contar aqui, mas eu edito os programas, né? Eu que faço a edição aqui dos podcasts. Tá. Eu edito em 1,5x, que é pra terminar mais rápido de editar. Então eu edito em 1,5x. Eu separei uma curiosidade curiosa pra hoje, Edson Júnior. Vai. Mas eu esqueci completamente qual que era. Ufa. Eu esqueci, deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. Eu tinha era muito legal. Era uma legal mesmo, mas eu esqueci completamente. Então vamos encerrar, porque amanhã temos o último programa, Edson. Que emoção. Eu tô triste.
Adeus. Ai, Tchau. temos que superar a Rota da Rússia, Edson Júnior. Temos? Ah, porque ficar marcado no nosso coração, né? É sempre melhor. Marcado no nosso coração. Ah, não podemos fazer uma coisa pior. Temos sempre que melhorar, Edson Júnior. Sempre. Sempre em frente. E amanhã teremos a música do último programa. Ai, Qual meu será? Deus. Faz o seu palpite, Edson Júnior. Godzilla. Godzilla tem música? Tem. Tem mesmo? Não sabia não. Sayonara! Sayonara! Ó, agora o Banzai só tá permitido no encerramento do último programa. Ah, tá bom. Vai ter que ser o grande Banzai, hein? Você sabe que quando os kamikazes atacaram Pearl Harbor, eles gritavam Banzai! Eles gritavam? É, porque Banzai na verdade é atacar, né? Não é viva? Não. Gente! Olha, como que os aviões kamikaze pousavam? Geralmente inteiros no porta-aviões americano. Mas assim, de ponta? Se jogava, né? Pra explodir tudo. Entendi. Diferente do grandioso foguete de do Jefferson Bezos que pousa de bunda! Nossa, não, pera, calma. É o foguete, não a cápsula. Onde o Jefferson Bezos estava, tem o paraquedinho. É só... Não, onde o Jefferson é. O resto, o corpo. Base! Vem de ré. Tchau. Até amanhã no